construtora Patriani traz para São Bernardo o prédio mais moderno da cidade, em uma localização incomparável, ao lado do Shopping Metrópole e do Parque das Bicicletas. Apartamentos amplos com 3 suítes, varanda gourmet, depósito privativo e 2 ou 3 vagas grandes na garagem, sendo uma vaga americana. E ainda um ponto de recarga para carro elétrico por apartamento. Um projeto exclusivo para quem quer viver com o máximo de conforto e sofisticação. A área de lazer é completa. Beach tênis, casa de campo e piscina aquecida são apenas alguns exemplos. Tem ainda espaço coworking, pet place, espaço Uber, delivery room e muito mais. Um prédio altamente tecnológico, que tem até fazenda de energia solar instalada no topo dos edifícios. Espetáculo Patriani em São Bernardo. Diferente de tudo que você já viu. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham também pelas redes sociais. Olha, hoje eu tenho aqui 2 feras da medicina, o Bloco Saúde do Homem também. De vez em quando a gente fala de mulher também, hoje vai falar mais ainda, porque o tema é os impactos da Covid-19 na sexualidade e na fertilidade. Por isso, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o professor Dr. Caio Parente Barbosa, ginecologista do Instituto Ideia Fértil, e com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor. Vamos começar pelo ilustre convidado, né, Dr. Tobias? Professor Caio, obrigado por atender o pedido do nosso bate-papo aqui. É um grande prazer, Joaquim e Marcos, Tobias, de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre essa situação que nós vivemos e que eu me formei em 83, né? Eu nunca tinha vivido uma situação dessa, né? Eu nunca vivi uma pandemia com essas características e é muito interessante a gente discutir um pouquinho esse assunto. Maravilha. Vamos lá. Professor Dr. Tobias, boa noite, obrigado por atender também ao pedido e topar esse bate-papo aí com mais um profissional junto. É isso, Joaquim, uma honra grande estar com vocês aqui, e com o Caio, que foi médico da minha esposa, eu digo esposa, ex-esposa não existe, né? Depois que você casa, né? E trouxe a minha filha ao mundo. Então eu sou eternamente grato a esse ilustre senhor que está aqui conosco hoje. Obrigado, Caio. Obrigado. Maravilha. É um prazer. Hoje eu vou inverter um pouco a ordem, porque normalmente o jornalista começa perguntando, mas o jornalista é um bicho muito metido, que acha que é especialista em generalidades e não entende de nada. A minha curiosidade sabe assim, o que o urologista perguntaria para o ginecologista a respeito desse tema, Tobias? Eu acho que uma coisa que é bastante relevante é uma coisa mais genérica, não diretamente do Covid, mas como a situação do Covid afetou a questão da busca dos casais por ter um filho, né? Que te procuram.
Essa acho que seria uma pergunta importante. Olha, Tobias, eu vou dizer o que aconteceu, né, efetivamente. Eu acho que lá no início da pandemia, nos meses de abril, maio, junho, houve uma diminuição muito sensível, né? As pessoas não querendo ir procurar os serviços de saúde de uma maneira geral, né? E, obviamente, e particularmente os serviços de reprodução humana. O tempo foi passando, né? E eu acho que uma parte das pessoas começou a olhar e falar assim: vamos embora porque a vida continua. Aí, em 2021, a gente praticamente voltou aos níveis anteriores à pandemia, né? E de tal forma que a gente, no Instituto Ideia Fértil, até a gente cresceu um pouco, né, em número de casos a partir de 2021. Né? E eu acho que a vida continua e as pessoas têm que continuar a viver. É isso que aconteceu. Maravilha. E o que o ginecologista perguntaria para o urologista aí, né, nesse período? Na realidade, a gente falando um pouquinho de sexualidade, né? Pensando um pouco no que aconteceu com os casais quando eles estavam em casa, né? Trancados e tendo que conviver um tempo maior juntos. Né? Eu acho que essa pergunta é boa. Talvez você possa até responder melhor que eu, mas o que eu percebi foi uma oportunidade ou uma situação que se configurou. Ou realmente os casais se uniram, se mantiveram juntos e melhoraram, ou brigavam muito e se tornava insuportável viver junto. Eu acho que basicamente o que eu vi, né, muita queixa de estou em casa, estou trabalhando muitas horas e é pior do que quando eu trabalhava presencialmente, porque acaba confundindo um pouco o tempo de lazer com o tempo de trabalho. Então, muitas brigas, muita confusão. E outros casais que enxergaram como uma oportunidade, falar, puxa, agora a gente está junto e não estava junto, não ficava junto, e acabaram se unindo e aumentando muito. É muito individual, né, Caio? Eu É. não sei o que você pensa, como é que você É, enxerga. não, eu acho que foi por aí mesmo. Eu acho que as pessoas tiveram que reaprender muitas coisas, né? Inclusive o tempo de convivência juntos. Eu acho que foi um teste muito bom para muitos casais, né? E um teste também para dizer que efetivamente aquele casal não convivia bem juntos, né? Então, acho que foi por aí mesmo. Você chegou a observar um índice de gravidez maior ou não? Não, 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 né? não. Eu acho que, num primeiro momento, muita gente não sabia. Aquela fase inicial foi muito grave, né? Muitos pacientes muito graves. Então, as mulheres e a gente também tinha muito medo da gravidez nas pacientes e do Covid nessas pacientes, né? Principalmente porque o Covid já era uma coisa que levava a trombose, né? E que a gravidez também. Então, passou a ser uma coisa que a gente temia muito. Depois, num segundo momento, que a gente foi tendo a mais experiência, aprendendo um pouquinho mais, aí a coisa ficou mais tranquila e as nossas pacientes evoluíram muito bem. Eu tive várias pacientes que tiveram Covid durante a gravidez e, graças a Deus, não tive nenhuma complicação por conta disso. Ótimo. Daria para a gente falar assim, se o impacto ele foi mais do ponto de vista psicológico, que eu estou sentindo, do que físico, ou também do ponto de vista biológico, deu para sentir mudanças que afetaram o comportamento dos pacientes? Olha, Joaquim, eu vou dizer da minha parte em relação à ginecologia, né? Eu tive muitas pacientes que relataram, e a gente fica um pouco na dúvida se isso é um fato ou se é uma relação que elas acabam achando. Mas eu tive muitas pacientes que relataram irregularidade menstrual por conta do Covid, tive muitas pacientes
de tal modo que isso me estimulou a uma pesquisa, porque no homem a gente sabe que isso existiu, mas na mulher a gente não tem como comprovar, a ideia de que aquele processo todo do Covid leva, inclusive, sequelas do ponto de vista do ovário, né? E a pesquisa que a gente está fazendo lá na Faculdade de Medicina do ABC é justamente tentando encontrar uma relação de causa e efeito, né? O que a gente está fazendo? Eu estou pegando mulheres abaixo de 38 anos, né, que em teoria teriam ovários normais, todas elas tiveram Covid grave, quer dizer, elas ficaram internadas por Covid, né, para a gente tentar ver se a reserva ovariana foi afetada, né, nesse grupo de mulheres. É um trabalho inédito, mas a gente sabe que a Covid deixa sequelas em muitas áreas, né? E, particularmente, a gente quer ver se no ovário isso também ocorreu. Legal. E na urologia, Tobias? A gente sabe que não só o Covid, mas outros vírus, ou diversos vírus, ou qualquer tipo de infecção pode afetar a produção, a espermatogênese, a produção de espermatozoides. Normalmente são quadros reversíveis, né, com exceção de cachumba e outras doenças que têm normalmente uma sequela grave sobre o testículo. De uma maneira geral, ele é regenerativo. E com Covid acontece também, a gente percebe isso, e também não sabe se a longo prazo vai ter um impacto na produção de espermatogênese dessa população de homens jovens que sofreram, né? Porque hoje em dia a doença está menos grave e mais frequente, né? A gente também não sabe, né, se doença que não é grave, o indivíduo tem positividade, se afeta também, né? Mas os quadros graves a gente sabe que sim, e a gente sabe que no homem, em muitos casos, a doença foi mais grave e mais letal, por questão da receptores de testosterona, tem uma série de teorias em cima disso. Então, é isso. Houve, sim, estudos que dão suporte a isso. A gente não sabe se isso é definitivo ou não, se fica no paciente ou não. Se for se comportar de uma maneira como um vírus comum, afeta por um tempo e depois, normalmente, o indivíduo volta a ter produção espermatogênica normal. Legal. Agora, esse estudo que você está fazendo lá na Faculdade de Medicina do ABC, ele é muito legal, né? Importantíssimo, e acho que ele vai dar subsídios, como essa questão que o Tobias colocou, a gente não sabe como é que as sequelas elas vão continuar acontecendo, o que elas vão provocar. Acho que esse estudo vai dar muito subsídio aí para futuros tratamentos, não? Com certeza, Joaquim. Na realidade, veja, a gente tem um problema hoje, né, em reprodução humana, que é um problema interessante por conta de toda a mudança de comportamento da mulher, né? Só fazendo um parênteses aqui, a partir da década de 60, quando inventaram a pílula, né? Inventaram não, mas quando ela passou a ser comercializada, a mulher passou a engravidar cada vez menos, né? Passou a cada vez mais tarde, passou a estudar, passou a ocupar cargos importantes em empresas, passou a assumir um papel, do ponto de vista de trabalho, muito importante na sociedade, né? E elas ficaram cada vez mais engravidando mais tarde, né? De tal forma que hoje a grande maioria das nossas pacientes são pacientes de 37, 38, 39 anos. Nessas pacientes, particularmente, a história pode ser mais grave, né? Porque são mulheres que já têm uma reserva ovariana que diminuiu, porque é natural com a idade, e se houve um prejuízo da reserva ovariana, é possível que elas nem venham a conseguir a ter filhos com seus óvulos próprios, né? Essa é uma coisa interessante, a diferença, né, da função reprodutiva do homem e da mulher. A mulher tem menopausa
o homem não tem andropausa, ele tem redução de produção de hormônios com a idade, visto que alguns homens têm fertilidade com até 80 anos de idade, têm filhos. Né? Óbvio, existe a queda hormonal com a idade, mas não é um diagnóstico final. Então, no homem, se demorar um pouco mais de tempo e recuperar a função fértil, ele consegue ter uma longevidade maior, diferente da mulher que, quando bate os 40, né, Caio, já é o desespero total. É verdade. E é um problema da sociedade, né? Na realidade, a mulher tem o mito de que ela se preserva fértil durante muitos e muitos anos, né? Mas, na realidade, isso não acontece mesmo. Chegou nos 40, é um degrau abaixo, chegou aos 43, 3 degraus abaixo, e aos 45 é praticamente nenhuma gestação. Caio, aconteceu muito, por exemplo, durante a pandemia, e principalmente no primeiro ano, de as mulheres procurarem a ideia fértil para congelar os óvulos, temendo assim uma possibilidade de a pandemia se estender mais e elas não terem a condição de engravidar mais tarde? Então, Joaquim, esse é um comportamento que vem aumentando, né? O número de pacientes que procuram para a preservação da fertilidade. Eu não conseguiria te dizer muito claramente se isso é um efeito da pandemia ou se isso é um efeito de um processo que vem acontecendo desde 2010. Né? Na verdade, eu falei da década de 60 do século passado, mas esse é um processo, né? Lá atrás, de conseguir controlar a sua fertilidade de forma adequada, a partir da primeira fertilização in vitro, isso dá mais consistência para todo o processo de reprodução, e aí, a partir de 2005, 2007, a preservação da fertilidade através do congelamento rápido, né? Porque o processo anterior era um processo muito ruim, em termos de resultado. Mas, a partir de 2008, 2010, a gente teve uma melhoria muito significativa dos resultados do congelamento de óvulo, né? Então, eu acho que as duas coisas caminharam em conjunto, sabe? Muitas mulheres realmente adiando a gravidez para ver como é que seria depois, mas muitas mulheres adiando porque profissionalmente era interessante. Tobias, quando ele falou de as coisas caminharem junto, o que me veio a ideia é o seguinte: um momento em que a urologia e a ginecologia se cruzam aí. Como é que é isso? Acontece isso? Acontece de ter que um encaminhar paciente para o outro? De repente, um homem que vem fazer um tratamento com você, você descobre que talvez o problema esteja com a mulher, aí encaminha para o ginecologista e vice-versa. Tem essa troca de trabalho com vocês? Não tem dúvida, né? Como aprendi com o professor Caio, a infertilidade é uma questão do casal, não é? A infertilidade não é individual. Às vezes o problema está nos dois, às vezes pequenos problemas, né? Ou desajustes que se alinham, e esse alinhamento é importante, tanto do ponto de vista psicológico, né? A gravidez não é só da mulher, né? Quanto do ponto de vista físico, tem que ter um alinhamento muito grande. E, além disso, anatomicamente, né, o trato genital, o trato urinário estão muito próximos. Então, tem coisas biológicas, tem infecção, tem endometriose, tem uma série de coisas que afetam também, e tanto no homem quanto na mulher, né, podem aparecer e precisar da consulta conjunta. De qualquer maneira, eu tenho certeza que lá na Ideia Fértil, o grupo de colegas que estão lá da faculdade são fantásticos, são indivíduos muito bons, também de pesquisa, né, estão na ponta da pesquisa, e é grupo multidisciplinar, não tem jeito, né, Caio? Não, não. As duas especialidades, elas são especialidades que estão intimamente ligadas sobre todos os aspectos, né? Porque a parte urológica e a parte genital, elas estão juntas, né? Então, não tem como haver uma dissociação dessas duas especialidades, né? Legal. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas batendo papo, mas, infelizmente, o tempo de televisão é implacável. Queria deixar
Aí um espaço para suas considerações finais, Caio, alguma coisa que eu não perguntei que você queira colocar, fique à vontade. Bom, Joaquim, primeiro, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Tobias, poder falar um pouquinho disso, né? Poder pensar um pouco sobre tudo que aconteceu com a humanidade, que foi um processo bastante interessante para mim, como médico mesmo, né? Não pensando só na parte de reprodução ou só na parte de sexualidade, mas pensando que foi um processo diferente. Eu acho que eu me senti um pouco como aqueles médicos na época da varíola ou em outras épocas, né, do passado, em que a gente viveu uma doença com um comportamento absolutamente diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto. E foi um processo interessante como médico, né? Não bacana, porque vitimou mais de 600 mil brasileiros, mas foi um processo muito interessante para a gente, uma vivência muito, muito diferente daquilo que a gente estava acostumado. A gente, na realidade, pegou dois grandes processos, né? Um foi aquele na década de 80, com a AIDS, né? E outro agora, que a gente viveu muita coisa diferente. Maravilha. Doutor Tobias, suas considerações aí. Eu vivi essa época da AIDS, eu era acadêmico do 5º ano, e aquela doença nova chegando e lotando o Emílio Ribas, eu passando no Emílio Ribas e vendo aquela, vamos dizer, uma tragédia, né? E hoje se torna uma doença crônica, inclusive com um potencial de fertilização, né? Já não tem mais aquele estigma social todo. E agora passando por mais essa questão que parece, como o Caio falou, coisa dos livros da história da medicina, que eu tanto gostava de ouvir as histórias dos professores de medicina social contando, e dos infectologistas também contando como controlar essas doenças, né? Talvez a gente vê um pouco da dengue também, né? Não pegamos a febre amarela no começo do século, né? Mas vimos um pouco da dengue. Então, eu acho que, enfim, é sempre o aprendizado, né? Numa época que a gente está vendo, pelo menos na questão dos nossos homens, o valor, a normalidade, o número de espermatozoides deles diminuírem no tempo. Poluição, coisas externas, vírus, etc., causando uma diminuição, teoricamente, na possível fertilidade futura da humanidade. Então, obrigado, Joaquim, pela oportunidade de estar aqui conversando com esse luminar, que eu admiro demais. Eu posso ser que é meu amigo, mas é um indivíduo que eu admiro como professor, como meu mestre. Obrigado. Eu é que agradeço. Que programa espetacular. As pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir ainda, porque isso fica na rede, com certeza vão ter orientações e informações das mais importantes. Muito obrigado aos dois. Em breve a gente volta a falar. Professor Dr. Caio Parente Barbosa, professor Dr. Marcos Tobias Machado, conversaram com você. Bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos veem pelas redes sociais, e a gente volta mais uma vez a falar do Vinhos de Portugal. Mas neste ano de 2022 vai ser presencial. Até rimou. Por isso eu estou com a minha amiga Simone Duarte, aí direto de Portugal, trazendo as novidades. São edições no Rio de Janeiro, em São Paulo, primeiro no Rio,
dos dias 3 a 5 de junho, São Paulo, 9 e 11 de junho. Simone, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista e principalmente por trazer o Vinhos de Portugal aqui para nós. Obrigada a você por mais uma vez me chamar para participar do programa. Na realidade, é uma equipe muito grande, né, que une gente dos dois lados do Atlântico, né? O Globo, o Jornal Público aqui de Portugal, o Valor Econômico, 80 produtores, né, 81 produtores no Rio de Janeiro, 79 produtores em São Paulo. A gente vai ter, então, os críticos, né, o nosso time de críticos, que esse ano, graças a Deus, conseguimos uma mulher, né, porque a gente tinha isso em falta, que durante 8 anos nunca teve uma mulher como guiando as provas. Esse ano vai ter a Cecília Aldaz. Então, é muita gente envolvida e no caso do Rio de Janeiro vai ser o dobro do tamanho da última vez que a gente fez no Jockey, que foi há 7 anos, e também a nossa volta para o Jockey depois de 7 anos, porque nos outros anos a gente fazia na Barra da Tijuca. Então, assim, vai ter muita novidade nos dois lados. Também em São Paulo, a gente vai para o Cidade Jardim, para o Shopping Cidade Jardim, então também com muita novidade, tanto no Rio quanto em São Paulo. E quando você falou que vai ter pela primeira vez uma mulher, uma crítica, não é uma mulher, é a mulher, porque a Cecília Aldaz é espetacular, sabe tudo de vinho, né? Também, do ano passado a gente teve a oportunidade de acompanhar o trabalho dela online, né? Que ela fez um trabalho maravilhoso, e ela vem a brilhantar ainda mais os vinhos de Portugal, né? Pois é, ela tem a primeira prova esgotada no evento, justamente a que ela vai fazer em São Paulo, que é com Luís Sotomayor, que todo mundo conhece por causa do Barca Velha, e o Pedro Batista, que todo mundo conhece por causa do Peramanca, que vão estar juntos pela primeira vez, falando de 2 outros vinhos que são muito, digamos, importantes na carreira deles e para eles, que é a Tapada de Chaves, no caso do Pedro Batista, né, que são vinhas centenárias no Alentejo, e o Legado, que tem uma história também incrível, da Casa Ferreirinha, pelo lado do Luís Sotomayor. Então vai ser uma prova assim, fantástica, e já está esgotada, essa já está esgotada. Puxa. Mas a gente ainda tem mais 15 provas no Rio, não, 16 provas no Rio ainda, que ainda há vagas, e 15 provas em São Paulo também. Várias novidades. A gente falando de mulher, né, já que a gente está falando da Cecília, nós vamos ter pela primeira vez a Suzana Esteban, né, que faz vinhos incríveis no Alentejo, no evento. Vai ter uma prova especial dela no Rio de Janeiro com o Jorge Luque. E ela participa em São Paulo com uma prova em conjunto com a Sandra Tavares, que é uma outra grande enóloga aqui de Portugal, que tem 2 projetos, né? O Wine and Soul, no Douro, que é muito conhecido pelo Pintas, pelo Caráter, e tem a Quinta de Chocapalha, que é uma quinta da família, né? E o Wine and Soul ela tem o projeto com o marido dela, o Jorge Serôdio Borges. E o que é interessante nessas 2 mulheres, né? Elas têm um projeto juntos, né, que é o vinho tricô, também tem o vinho crochê, né? Então é engraçado essas 2 mulheres, 2 enólogas fantásticas fazendo tricô e crochê. Que maravilha! E a Suzana, para quem não estiver lembrando, é aquela que tem aquele vinho maravilhoso que tem o rótulo, que é aquela moto com aquele sidecar. O sidecar, né? Sidecar. Não, e tem uma coisa curiosa, porque ela faz todos os anos o sidecar. Ela tem os nomes, tem Procura, tem sidecar, mas ela faz todos os anos o sidecar com alguém, né? E o curioso, vai ter uma surpresa nessa prova. Opa. O curioso é que na prova com o Jorge Luque, ele vai fazer uma surpresa. Opa. Ele já fez um vinho com ela. Sim, tá? Um sidecar já com ela. Então, preparem-se para uma surpresa. Para essa ainda tem vaga. O pessoal que quiser comprar... Ainda tem vaga. E tem outras provas também incríveis, né? O Dirceu Viana Júnior, que é o Master of Wine, vai estar fazendo 4 provas em cada cidade. Aliás, tem uma prova, Grandes Espumantes, que é algo que é uma coisa meio incrível, porque os brasileiros adoram Prosecco, né? Eu me lembro logo que eu me mudei, né, já há 20 e poucos anos para os Estados Unidos, ninguém bebia nada, quer dizer, ou se bebia algo muito caro, ou se bebia aquele vinho bem baratusco. E, de repente, virou uma moda o Prosecco. Mas os brasileiros ainda não dão, eu acho, que a devida importância aos espumantes. E essa prova de espumantes vai ser incrível. E vai ser, assim, com algumas das pessoas que melhor fazem espumantes em Portugal, como Oswaldo Amado, né, que acaba de ganhar vários prêmios aqui. Espetacular, fantástico. Que vai estar com seus espumantes, o Luís Pato, né? E o próprio Pedro Batista, da Adega Cartucha, que vai estar mostrando seus espumantes também. E eles vão estar presentes nas provas, né? No caso de São Paulo, o Pedro Batista,
o Luiz Pato e o Oswaldo Amado, e também no Rio, o Luiz Pato e o Oswaldo Amado. Então, assim, eu fico assim, como é que... Para mim, seria uma das primeiras provas a esgotar e nunca é. Quer dizer, a gente só fez 2 provas, aliás, a gente só fez uma prova antes, justamente porque fica essa resistência, que nem o vinho rosé, ou o vinho branco, quando a gente começou. É muito curioso. Há 9 anos, na primeira edição, era muito mais difícil vender uma prova com vinho branco do que com vinho tinto. Aliás, na primeira edição, a gente nem vendeu o ingresso para essas provas, se eu não me engano, era por senha. Porque de tanto que os brasileiros não se ligavam nesse tipo de vinho. E, atualmente, a gente tem grandes provas, né? A gente tem, por exemplo, 2 provas que o Jorge Lupo está fazendo de grandes vinhos brancos, que já estão praticamente esgotadas, e eu acho que aí houve uma mudança, né? Que os brasileiros, ainda que vão muito ao vinho tinto, perceberam que esses grandes vinhos brancos portugueses são imperdíveis, e o vinho branco pode até envelhecer bem. Né? Então, eu acho que também tem isso, essas provas mais especiais, que são um pouco mais caras, mas que valem muito a pena, porque alguns desses vinhos vocês não têm no Brasil ainda. Pois é, dessas safras que a gente está falando, entendeu? Quando, né, eu acho que é uma oportunidade mesmo que não deve perder. Agora, tem uma outra parte né, do evento, que é o que a gente chama do salão de degustação, que aí sim são 9 sessões de 2 horas, que você tem aquelas 2 horas para degustar vinhos de até, como eu disse, em São Paulo 79 produtores, no Rio 81 produtores, e muitos desses produtores ou enólogos vão estar presentes no evento. Então, também é uma chance de você conversar com a própria pessoa que faz o vinho, né, que faz toda a diferença. Com certeza. Bom, eu tive a oportunidade de participar em 2019, né? E aí conheci enólogos fantásticos, inclusive conversei lá com o próprio Seródio, conversei com o pessoal lá do Douro, lá de cima, aquela menina do Caminhos Cruzados, sabe? Não lembro. Caminhos Cruzados também, do Dão. E o Oswaldo Amado, eu vou até recomendar para quem ainda tem a oportunidade de se inscrever para essa prova com ele. Ele é fantástico. Eu tive com ele no Jockey aqui em São Paulo, um pouquinho antes da pandemia, quando ele lançou, porque ele também produz vinho aqui no ele tem os vinhos dele também. Do Rio Sol, então, que é um pessoal de Portugal também, mas que produz aqui, que são vinhos fantásticos. Eu imagino os brancos que ele faz em Portugal e que a gente não conhece espumantes muito ainda. Bons também. Ele ganhou o melhor enólogo esse ano num grande concurso da Vina em Portugal aqui, foi agora uma semana, e 1 semana e meia, e ele ganhou com vinho tinto. Mas ele ganhou como melhor vinho do ano, né? E ganhou também vários outros prêmios com os espumantes e com outros vinhos que ele faz. Então, ele faz muitos vinhos no Dão, né? E na Bairrada, que é a terra dos espumantes. Ainda que esse ano a gente tenha um produtor que talvez não seja ainda muito conhecido no Brasil, mas que é fantástico, que produziu o primeiro vinho, já há alguns anos, o primeiro espumante do Douro, que se chama Vértice. Que, para muitos, eu não vou dizer, porque eu nunca gosto de dizer qual que eu gosto mais, eu gosto de ver, senão eu vou dizer que eu estou parti pris aqui. Mas, para muita gente, como Masters of Wines que eu conheço, ou como sommeliers, consideram um dos melhores espumantes de Portugal. E também é imperdível o Vértice. Então, ou seja, de olho, quem for para o grande salão de degustação, meu Vértice ali. E olha, isso colocando para os nossos telespectadores, nós temos muitos amigos que são amantes do vinho. É praticamente de graça o ingresso que você paga. Acho que está R$130, é isso o ingresso? Alguma coisa? Não, aí eu não sei agora, porque assim, tem um primeiro lote e tem um segundo lote. Se você for assinante do Globo, se você for assinante do Valor, tem os descontos de 20%. Se você for da ABS, Rio ou São Paulo, você também tem descontos. Então, assim, de qualquer maneira, né? Super barato, é super em conta. Mas mesmo na prova mais cara, que está R$400 e poucos reais, você vai experimentar 6 vinhos, né? Com alguns, imagina, uma prova com a Suzana Esteban ou com a Sandra Tavares, ou com que o Oswaldo Amado esteja presente. Tem uma prova com o Jorge Alves, que faz os vinhos fantásticos da Nossa Senhora do Carmo, da Quinta da Taboadela, que é uma quinta nova da Corticeira Amorim, né, do grupo da Corticeira Amorim, que faz o projeto dele Quanta Terra, que foi um dos primeiros a fazer o Vértice, junto com o Celso Pereira. Então, você tem essas pessoas todas presentes, falando do vinho com safras únicas, quer dizer, únicas assim, de pouco acesso aos brasileiros, ou que você tem que pagar um preço caríssimo para ter. Então, essa prova, por exemplo, do Legado e do Tapara do Chaves é uma prova... e tem uma prova de brancos, que você tem um piramanca branco lá, entendeu? Então, assim, mesmo que custe
de 200 e tal a 400 e tal uma prova dessa, vale muito a pena. Vale muito a pena. É uma oportunidade Você pagaria... única. Porque é uma oportunidade... Você pagaria, sei lá, num outro país do mundo, até numa prova mais só de profissional, você pagaria muito mais. Verdade. E no caso do salão de degustação, né, tem gente que diz, mas só 2 horas, olha. Você vai ver que 2 horas é tempo pra caramba. É verdade. Mas tem os fãs de carteirinha que vão todos os dias, né? Sim. Que compram uma sessão num dia, uma sessão no outro dia, uma sessão no terceiro dia. Tem gente que já me conhece por causa dos anos que eu faço, já sabe o meu e-mail, já sabe o meu Facebook ou Instagram, e me pergunta antes de abrir, vai começar? Aí começou. Entendeu? Então isso é muito bacana de ver a evolução desses 9 anos, né? Que é quando as pessoas no primeiro ano vinham perguntar, eu acho que eu já falei com vocês, Joaquim, qual é o vinho, né? O Luiz Pato sempre conta essa história. Qual é o vinho mais caro que você tem? E hoje em dia venho discutir a Baga, falar sobre Touriga Nacional. Quer dizer, houve uma evolução também no gosto do consumidor e no que ele sabe desses vinhos e dessas vinícolas. Um outro ponto também, esse ano, que é muito bacana e é gratuito, são os talk shows, né? Ao longo dos anos, a gente fazia uma ação que se chamava Tomar um Copo, né? E que era um crítico que tomava 2 copos, digamos assim, que é uma expressão portuguesa, um vinho de um produtor e um vinho de outro produtor de uma região, né? Que são as regiões que nos patrocinam, né? Que é o Alentejo, o Dão, o Douro e Porto, Lisboa, que pela primeira vez vem com a gente, a CBR de Lisboa, a Comissão de Lisboa. Então, antigamente isso era um tomar um copo. A gente transformou isso com a experiência do digital, então nós estamos fazendo os primeiros que a gente chama de talk shows, os bate-papos. E convidamos uma série de chefes, jornalistas, personalidades que têm a ver com vinho, mas que não têm a ver, para que façam perguntas mais normais, que as pessoas normais que não são sommeliers ou que especialistas fazem. Então a gente tem um time muito bacana. No Rio e São Paulo tem o Claude Trogot, tem o Manuel Bassoleil, tem o Rafa Costa e Silva, temos jornalistas como o Sardenberg, o Carlos Sardenberg da CBM, temos o Rodrigo Bocardi, né? da Globo, da CBN também, temos a Carole Crema, que faz o programa, né, no GNT, ou seja, a gente tem uma diversidade de pessoas, tem o Marcelo Correia Basto, também aí em São Paulo, ou seja, temos uma variedade de pessoas, de convidados, que vão tornar também a experiência mais acessível, né? E no caso do Rio de Janeiro, a gente tem 2 novidades, que é o EA Live, né, que é o festival de música da Adega Cartucho, que pela primeira vez sai de Portugal e vai para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e também no Rio de Janeiro, aproveitando que são os 200 anos da independência e os 100 anos da primeira travessia do Atlântico, que foi feita por 2 portugueses, justamente para celebrar os 100 anos da independência, e que foram recebidos com uma festa no Rio de Janeiro, né? Eles tiveram 3 etapas da viagem, porque eles saem de Lisboa, o hidroavião cai várias vezes, eles trocam 3 vezes, 2 vezes de hidroavião, e eles traziam dentro desse hidroavião um vinho, que eu não vou contar qual é. Sim. E esse vinho está fazendo uma edição especial, era um vinho do Porto. Olha, que maravilha. E tem uma história de que eles afundam, né, com tubarões e tudo mais, lá perto do Recife, e que só ficam bebendo vinho. Se é história, ou se é mito, ou se é lenda, a gente vai saber. Mas a verdade é que a gente tem a comissão, né, a coordenação dos 200 anos da independência aqui do lado português, do governo português. Então, nós vamos ter, no Rio de Janeiro, no Jockey, 2 simuladores que vão recriar em 3D uma experiência imersiva de como é que foi essa viagem. Que legal, né? Que maravilha. Esses 2 portugueses, se eu não estiver enganado, são o Gago Coutinho e o Sacadura Cabral, os 2. Exatamente, né? Exatamente. E tem uma edição especial desse vinho que eles tomaram, né, que você vai ter que descobrir ele agora, que eu não vou contar. Certo. Uma edição especial dos 100 anos, que também está belíssima. E em alguns momentos do evento, num dos talk shows, a gente vai experimentar esse vinho, vai poder degustar esse vinho, de graça. Então, vale muito a pena. E também, quem comprar o ingresso no Rio de Janeiro, para aquele dia, né, vamos supor, no dia 3, ele assiste o show ele tem prioridade para assistir o show
os shows daquela noite. Então, vai ter o Diogo Nogueira na primeira noite, vamos ter o Thiago Nacarato, que é um português, mas que indo muito para o Brasil, tocando junto com o Fran, que é o neto do Gilberto Gil, e no último dia teremos a dupla Ana Vitória. Então, assim, vai ser muito divertido e muito bom. Quando a gente combina vinho, música e cultura, né? Legal. Vinhos de Portugal volta não só com vinho, mas volta com tudo, né? Para essa forma presencial que a gente já sonhava. Passamos 2 anos sonhando com isso, né, Simone? É verdade, é verdade. Tanta gente sonhando. É por isso que tem uma procura para compra de ingressos. Então, o pessoal precisa correr lá. vinhosdeportugal.com.br, bota lá, tem todas as opções. Vinhos de Portugal 2022. 2022, tem que colocar. Vinhos de Portugal 2022.com.br. Legal. E ali tem todas as opções para você. Tem todas as opções, pode inclusive ver todos os vinhos que vão estar em prova. Então, você vai lá, entra em cada prova e vê os vinhos que você vai provar. Pode até fazer a conta para ver se você somar quanto custa cada vinho daquele. Não vale a pena o ingresso. Verdade. Maravilha. Simone, eu ficaria aqui mais umas 3 horas, porque tem coisa para falar que não acaba mais. Tempo de televisão é curto. Você tem algo que você queira acrescentar que eu não perguntei? Fica à vontade. Não, eu acho assim, que a gente passou 2 anos, né, todo mundo, né? São momentos muito difíceis e mais momentos difíceis que vêm por aí. A guerra na Ucrânia e tanta coisa acontecendo no mundo, agora mesmo todas as manchetes são que os alimentos vão ficar mais caros, que tudo vai ficar mais caro. Então, eu acho que aqui o Vinhos de Portugal é um momento também da gente esquecer um pouco tudo isso, descontrair um pouco, ter uma oportunidade de conhecer novas pessoas, de interagir com esses produtores, com esse mundo, né? O que eu diria que a gente esse ano não é só um evento de vinhos, a gente vai criar um imenso Portugal. Né? E esperamos que vocês todos venham conosco degustar e curtir um pouco esse imenso Portugal. Legal. Aí essa terra ainda vai curtir o seu ideal, vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar seu imenso Portugal, como cantou o grande Chico. Mas legal. Simone, muito obrigado, a gente vai se ver. Claro, São Paulo, né? Encontro você em São Paulo. O ano passado eu não consegui ir ao lançamento do teu livro, mas este ano a gente vai estar lá, cobrindo Vinhos de Portugal. Vá lá para eu autografar. Eu vou levar o livro para você autografar, claro. Tem que levar o exemplar que está aqui guardadinho para você autografar. E o livro não tem nada a ver com vinho, né? Outra vida. Mas é só para falar que a gente não conseguiu se falar ao vivo, mas agora a gente vai de 9 a 11 de junho lá no Shopping Cidade Jardim. Cidade Jardim. Obrigado. Olha, muito obrigada, Joaquim. Eu que agradeço. Tudo de bom aí. Esperamos vocês lá. Estaremos lá. Valeu, obrigado. Até logo. Tchau. Se no episódio anterior a gente falou de um vinho bem barato aqui no Barato do Vinho, que é R$ 20,90, hoje a gente vai subir um pouquinho a régua, falar de um vinho um pouco mais caro, mas que esse é espetacular, sem sombra de dúvida. Eu estou falando do Marquês de Casaconcha, esse vinho aqui muito bom, que a Lima Bebidas tem a versão do Cabernet Sauvignon 2017, mas tem também Carmener, tem Malbec, tem Merlot, todos esses vinhos que você vai encontrar em qualquer busca que você fizer na internet por mais de 140, 150 reais. Aqui ele tá, deixa eu até ver o preço dele aqui, mas ele tá R$ 129,90. É um preço muito em conta
para um vinho de extrema qualidade, produzido por um dos enólogos mais famosos do mundo. Eu estou falando do grande enólogo Marcelo Papa. O Marcelo Papa ele é conhecido como o localizador das raízes nobres, ou seja, é aquele enólogo que vai passando pelo vinhedo, vai descobrindo as melhores uvas para produzir excelentes e qualificados, além de premiados vinhos. Esses vinhos todos, Marquês de Casa Concha, eles há anos carregam prêmios com 93, 94 pontos, numa escala de 0 a 100, dos maiores sommeliers que avaliam vinhos em todo o mundo. O Marcelo Papa, ele tem uma frase que define muito bem todo esse trabalho dele. Ele diz o seguinte: com o Marquês de Casa Concha, queremos refletir uma origem particular, mostrando o potencial de cada cepa e que o terroir de onde vem é sentido. O seu espírito explorador nascente, aí eu estou falando do Marcelo Papa, bem como a sua paixão pelo vinho, vem de um entusiasmo por descobrir a autenticidade e a nobreza das diferentes denominações de origem. E isso tudo o levou a encontrar o melhor lugar no Chile para produzir vinhos profundos e nobres, tornando-se uma das figuras mais influentes da cena vinícola nacional e homenageado com o título de o Enólogo do Ano durante 2019 pelo prestigiado crítico inglês Tim Atkin. Marcelo é conhecido, já falei, como o nobre descobridor de raízes, ou nobre localizador de raízes, por sua ânsia de explorar os diferentes vales do Chile, em busca de raízes nobres dos melhores vales para cada variedade do Marquês de Casa Concha. Segundo os críticos internacionais, a grande marca deste enólogo é a essência mais pura da origem e trazê-la ao vinho com grande maestria, impregnando seus vinhos com uma personalidade atraente e um verdadeiro senso de origem, onde a qualidade, a tradição e o caráter convergem. Portanto, passa aqui no Lima Bebidas, você vai encontrar o Marquês de Casa Concha por um preço que você não acha em lugar nenhum. R$ 129,90, vale muito a pena. Serão saudados pelo último orador do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Pedimos também que silenciem seus celulares e outros aparelhos sonoros durante o evento. E para fazer a saudação inicial, anunciamos a palavra do secretário municipal de segurança, Dorivaldo Santos Silva. Boa tarde a todos, boa noite já quase, né? Então, o senhor prefeito Fernando Júnior, presidente da Câmara Maurício aqui de Campanella, o comandante da GCM, o comandante, os mais vereadores aqui presentes, que está nessa comunidade. Para mim é uma honra, é uma satisfação estar aqui e poder homenagear essas duas GCMs, no caso são três, né, mas a Avenida não pode vir por estar com um problema de saúde.
mas receber essa homenagem, esse reconhecimento do nosso chefe do executivo para com as nossas guardas é um motivo de orgulho. Isso quer dizer que o trabalho que vem sendo desenvolvido é um trabalho árduo, mas satisfatório. Naquele dia, quando eu tomei conhecimento, inclusive eu estava lá no CGE e acompanhei um pouco pelas imagens do nosso centro de gerenciamento, aquele veículo parar repetidamente na frente da sede da guarda, e houve aquela meio que correria ali, e eu fiquei meio que sem entender o que estava acontecendo, e fui buscando as informações, e aí eu até dei uma encostadinha meio que de longe, assim, né, e vi que vocês estavam realizando o parto de uma senhora que estava dentro de um veículo. Algo inesperado, né? Mas o nosso trabalho policial é desse jeito. Nada é 100% programado. Às vezes a gente sai para trabalhar e até mesmo antes de assumir o serviço a gente já pega algum tipo de ocorrência, né? Esse é o trabalho policial. Eu agradeço ao prefeito por essa oportunidade de estar reconhecendo aqui esses profissionais, prefeito. E eu vejo hoje o entusiasmo da GCM vem engrandecendo a cada dia. Eu não estou satisfeito aqui falando hoje como secretário de Segurança, mas já fui das fileiras há quase 25 anos, ostentei essa farda com muito orgulho. Hoje eu vejo que todos têm o mesmo objetivo. Nós estamos trabalhando forte, principalmente na prevenção primária, e vamos dar a resposta que a sociedade, os municípios de São Caetano precisam. Às vezes falta palavra porque eu estava vendo a Adriana aqui, né? E a Castro, que foi junto com o veículo, e a gente fica meio que sem entender. Já pensou um parto assim dentro de um veículo? É algo inesperado. Vocês estão de parabéns. Obrigado a todos, obrigado, prefeito. Continue assim, continue com essa dedicação, com essa expertise e acima de tudo, nós temos que ter percepção, dinamismo e atitude para as coisas darem certo, tá bom? Obrigado a todos. Passamos agora às entregas de placas e homenagens às guardas civis municipais. O excelentíssimo senhor prefeito municipal, acompanhado do secretário Lorivaldo Santos Silva, para uma homenagem à Guarda Civil Municipal Adriana Albinda Fidel. Agora, o excelentíssimo senhor prefeito municipal, acompanhado também do nosso secretário Lorivaldo Santos Silva, e também do presidente da Câmara, Tite Campanella, vão fazer homenagem à Guarda Civil Municipal Maria Helena de Castro. Agora, excelentíssimo senhor prefeito municipal, acompanhado também do Lorival, Tite Campanella, doutora Regina Moura, farão a entrega da placa de homenagem à GCMF Avenida Santos de Abreu Cardoso, ausente nesse evento, para o comandante da Guarda Civil Municipal, Douglas Bispo da Silva. Para que Guerreira GCMF. Anunciamos em nome do Poder Legislativo a palavra do senhor vereador e presidente da Câmara Municipal, Tite Campanella.
Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez a gente estar aqui participando dessa cerimônia em que a gente homenageia aqui 2 guardas municipais, na verdade 3, a menina não pode comparecer, membros da nossa tão gloriosa corporação. Eu não vou me alongar muito, mesmo porque o prefeito vai citar o nome de todos os nossos colegas vereadores que estão aqui presentes e também dos homenageados, mas quando a gente faz um evento que nem o que a gente está fazendo hoje, nós estamos premiando, acima de tudo, a lealdade. A lealdade com que a Guarda Municipal de São Caetano do Sul trata a sua cidade. A lealdade com que a Guarda Municipal de São Caetano do Sul trata os moradores da nossa cidade. É muito bom morar numa cidade em que você nunca sabe quando você vai precisar da guarda. Você nunca sabe quando você vai precisar da presença da nossa cidade na vida de cada um. Mas é muito bom quando você mora numa cidade que você sabe que você pode contar que essa ajuda sempre vem. Dos mais variados aspectos, seja no setor de saúde, também comandado pela Regina, na educação, na assistência social, nas forças de segurança. E vocês vêm hoje provar isso que eu estou falando. A lealdade de vocês com a nossa população é o maior prêmio que a cidade pode ter. Vocês estão de parabéns, transmito também meus parabéns à menina, a toda a corporação da nossa gloriosa Guarda Civil Municipal, o secretário de Segurança, Lorival, e a todos vocês. Muito obrigado. Anunciamos agora a fala do excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Aurique Júnior. Boa tarde aos amigos e amigas aqui que vieram nessa bonita homenagem, né? O Tite, presidente da Câmara, saudando ele, já disse aí realmente tudo da importância que tem e da segurança que nos dá termos a Guarda Civil Municipal. Saudar a vereadora Thais Pinello, a vereadora América Escuculha, o vereador Cicinho, o vereador Daniel Córdoba, o vereador Dr. Marcos Fontes, o nosso líder, o vereador Gilberto Costa, o vereador Marcelo Munhoz, o vereador Matheus Gianello, o vereador professor Rodney, o vereador Biratã Figueiredo, saudar os nossos vereadores Olinto Voltarelli, vereador suplente, o Severo, Severo e amigos, saudar os secretários Lorival e a doutora Regina, o nosso comandante da guarda, o Douglas, saudar as homenageadas, né? Na verdade, o motivo de estarmos aqui hoje. A Adriana, a Castro e a menina que não pôde vir por conta que ela testou positivo para a Covid. Olha, eu acho que desse episódio nós tiramos aí alguns aprendizados. O primeiro deles, vou repetir aqui o que o Tite falou, é do valor que a GCM municipal tem em São Caetano do Sul. Quando a gente recebe a crítica, tem esse problema, aquele, lógico que existem problemas, a gente sabe que o tema que vocês tratam, a segurança pública, é absolutamente de difícil controle, mas a gente tem que olhar aquela questão de olhar o copo meio cheio e meio vazio. Olha que valor que tem uma guarda municipal, uma guarda civil municipal, que tem uma atitude como essa que vocês tiveram, que a Adriana teve, de uma forma espontânea, de uma forma humanitária, de uma forma solidária, que chegou trazendo ao mundo aí mais uma criança que nasceu aqui em São Caetano do Sul. Acho que a segunda questão que fica é que são vários episódios positivos da nossa guarda municipal e que nós temos que estar condecorando de fato cada um desses participantes. Aí eu deixaria aqui a sugestão a todo o coletivo da Câmara, Gilberto, que a gente criasse, na forma da lei, uma homenagem, uma forma de homenagear, como existe em outras localidades, como existe na Polícia Militar, como existe em outras forças de segurança, a condecoração por bravura, por atos verdadeiramente de heroísmo, né? Que é o que aconteceu nessa última semana. A terceira questão, que ficou alerta, essa mãe que deu à luz, embora, graças a Deus, deu tudo certo, ela poderia ter perdido essa criança, ela mesma poderia ter comprometido a vida dela, muito por conta de não ter feito um pré-natal adequado.
Isso mostra para nós o quanto o pré-natal é importante na vida da cidade. E falar, né? Falar que eu cobro, não. A Regina cobra muito isso. Ela é, até pela natureza da especialidade dela, como obstetra, isso foi sempre uma das questões que a gente mais bateu na construção de um sistema de saúde adequado. E não estamos aqui fazendo nenhuma discriminação. Ela não era moradora, a parturiente não é moradora de São Caetano do Sul. Não sei se ela teve acesso a um pré-natal adequado, qualificado, que garantiria que esse tipo de acontecimento não ocorresse. Porque isso, embora nós estamos falando de um ato heróico, um ato humano, é um ato de alto risco para o bebê e para a criança, né? Que por sorte vocês tiveram a capacidade de conduzi-lo adequadamente. E se não houvesse a guarda municipal naquele momento, o que seria dessa criança? Será que essa criança hoje estaria aqui? Então, são essas reflexões que nos levam aí a estimular, e eu falo aqui aos vereadores que estão sempre em contato com a população, que a gente estimule as gestantes no pré-natal. Uma cidade se mede, a qualidade da saúde de uma cidade também se mede em número de consultas que uma mulher tem acesso ao pré-natal. Não vou me lembrar mais os números aqui, a Regina depois pode até me acrescentar, acho que são no mínimo 8 consultas, Regina, de pré-natal. Mínimo 6 mínimo 6 é o preconizado. A gente tem uma média de quanto? 12, 13, 14. A gente oferta o dobro de consultas de pré-natal em São Caetano, além do serviço de pré-natal de alto risco para aquelas mães que têm necessidade. Enfim, estou colocando isso para a gente também lembrar das nossas amigas, das nossas parentes, das nossas munícipes que estão aí gestantes. E por fim, aí eu diria isso ao Lorival, ao Lorival que está escondidinho aí, ao comandante Bispo e à Regina, o quanto é importante a formação e a capacitação da tropa. Então, eu acho que esse episódio pode também nos trazer aí um aperfeiçoamento, viu, Regina? Lorival? No treinamento, na capacitação, na formação dos guardas, porque isso que a Adriana conseguiu fazer aí, muitas vezes talvez teria alguém na tropa que não tivesse essa habilidade. Então, é muito importante a gente formar, por mais, o GCM é antigo, ele já passou pela preparação, acho que vale. O episódio nos traz aí algumas reflexões pedagógicas que a gente tem que estar tomando, e essa é uma delas. Eu deixaria a sugestão, então, à Secretaria da Saúde, Secretaria de Segurança, o Comando da Tropa, que a gente, eu não sei realmente, no programa de capacitação e treinamento, a inserção que tem esse episódio da assistência à parturiente. Acho que vale a gente reforçar, reestruturar e aprimorá-lo. E no mais, parabenizar mais uma vez, Adriana, você, toda a equipe, a Castro, enfim, todos que se envolveram, que tiveram essa dádiva de trazer essa criança ao mundo, né? Eu imagino a sua sensação, fazer um parto é algo especial, né? É um privilégio, né? Quando a gente está na faculdade de medicina, é um marco, né? Quando você consegue fazer o seu primeiro parto. E eu fui estagiário, vou falar aqui na vida da Regina, que é obstetra, mas eu fui estagiário do Marcos Fontes, marido de obstetra. Eu fui estagiário do amparo maternal. É a sensação mais dura que tem quando você não consegue chegar a tempo do parto, né? Mas no seu caso, ao contrário, você chegou a tempo do parto, né? Dentro do carro. Imagino que loucura deve ser ter feito isso tudo. Mas parabéns mais uma vez. Graças a Deus tudo acabou bem, que a gente possa tirar daqui as lições e a alegria que foi esse episódio ter terminado tão bem. Tá bom, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus. Parabéns mais uma vez à nossa GCM, em especial a Adriana.